Um simples conselho que Paulo dá na sua última carta, registrada nas Escrituras, escrita para seu filho na fé, Timóteo. Está em 2 Timóteo, capítulo 2. Apenas a primeira frase de 1 Timóteo 2, 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Lembra-te de alguém que venceu a morte. Talvez seja um dos assuntos importantes onde a nossa fé precisa ser exercitada. Não só, talvez aconteça isso conosco às vezes, não só quando nós nos aproximamos da mesa, e de muitas formas nós expressamos nossa gratidão ao Senhor pela morte de Jesus Cristo. E quantos salmos messiânicos, principalmente em Isaías, temos muitas profecias messiânicas que nos lembram da dor do nosso Senhor, de como não foi fácil a paixão de Cristo, o caminho da senda do Calvário e o preço altíssimo que ele pagou para resgatar a humanidade do pecado. Só que existe um outro lado dessa moeda, que abre um vigor e abre um fortalecimento espiritual para o nosso futuro. É que esse Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A obra que ele fez na cruz foi aceita pelo Deus Criador. Há um homem que venceu todas as coisas. Esse homem, após ressuscitar dos mortos, ele afirma: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade está nas minhas mãos. É a confissão e a declaração que ele dá para João em Apocalipse 1, Eu sou aquele que estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. João, olha para as minhas mãos. Nas minhas mãos estão as chaves da morte e do inferno. É tremendo demais, irmãos. Não dá para a gente considerar essa história e colocar ela na mesma gaveta de outras histórias no nosso coração. Não é impossível a nossa fé não ser exercitada nessa realidade, porque se essa realidade de que há um Salvador, um homem sentado nos céus, que venceu todas as coisas e hoje ele nos chama para pertencer a ele, e hoje ele convida-nos a essa mesa e fala: faze memória de mim, lembra de mim, anuncia a minha morte até que eu venha, porque ele venceu a morte. Nós não estamos aqui fazendo memória de um morto, nós não estamos aqui fazendo memória de alguém que passou, nós estamos fazendo memória de alguém que venceu a morte, alguém que prevaleceu contra todos os inimigos de Deus. Ainda falta um inimigo a ser derrotado. Cronologicamente, a morte ainda será derrotada. Ainda estamos experimentando esse processo de morte. Todos nós passamos por esse processo. Se o Senhor não voltar nos próximos 30, 40, 50, 80 anos, ninguém desse salão estará livre de passar pela morte. Mas não é esse o problema para nós. Por isso que Apocalipse vai terminar: bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre eles o poder da morte não opera mais. Sobre eles não tem mais segunda morte. Sobre eles não tem mais o poder e a tirania do pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo é o grande vencedor. E ele quer nos conduzir para essa realidade. Participarmos desse momento exige de nós um exercício de fé. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Não há situação, pessoa, angústia, problema, contexto que possa falar mais alto do que essa realidade, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e é o Senhor de todos. É interessante, eu estava lendo alguma coisa sobre Tiago, irmão do Senhor,
E me falou muito essa expressão, e eu gostaria de terminar encorajando os irmãos com a mesma expressão que Jerônimo usa. Tiago, meio-irmão do Senhor, né, filho de Maria, provavelmente com José. É o mesmo Tiago que escreve a epístola que temos, né, a epístola de Tiago. Ele é irmão de Judas, que também é o que escreveu a epístola de Judas. Né, Judas começa sua carta dizendo até isso, né, eu sou irmão de Tiago, servo de Jesus Cristo. E é interessante o processo, porque esse Tiago, nós lendo o livro de Atos, nós percebemos que ele foi uma pessoa de muito renome, né, e de muita autoridade na igreja em Jerusalém. Tiago torna-se, com algum tempo, ele se torna a maior referência dos cristãos e dos irmãos em Jerusalém. Né, Tiago que dá o parecer final lá em Atos 15, do concílio de Jerusalém. Uma figura do porta-voz das lideranças. Quando dá o parecer de Tiago, não é que ele falou sozinho e todo mundo teve que aceitar o que ele disse. O parecer de Tiago se dá como aquele que, reunido com os irmãos, com os apóstolos e presbíteros, ele traz a conclusão daquele concílio. É Tiago que Paulo menciona em Gálatas, no início, em Gálatas 2, quando fala que ele era uma das colunas da igreja em Jerusalém. Inclusive, Paulo começa dizendo Tiago, Cefas e João. Ele começa falando de Tiago. E o que aconteceu com Tiago? Porque em João 7, versículo 5, vai dizer que os irmãos do Senhor não criam nele. Nem a família do Senhor cria nele. Tiago, Judas, os outros irmãos do Senhor, eles cresceram com Jesus Cristo. Eles cresceram com aquele Nazareno. E para eles era difícil crer que aquele irmão mais velho, que era carpinteiro como o seu pai, que eles viram ele crescendo, talvez brincando com eles no quintal, talvez batendo no madeira, talvez chamando eles para dar banho, talvez chamando eles para a hora da janta, de repente, ele começa a falar que ele é filho de Deus. E aí nós temos essa informação em João 7,5. Nem seus irmãos criam nele. O que aconteceu com Tiago? O que o transformou desse incrédulo em Jesus para uma coluna da igreja? Alguém que deu a sua vida pelo Senhor. Os irmãos sabem o final da história de Tiago? Também conhecido como o homem dos joelhos de camelo, que passava horas e horas no templo orando e intercedendo, que também foi morto pelos judeus, conhecido Tiago, o justo. O que aconteceu com ele? Então, temos 1 Coríntios 15, quando Paulo ele fala que o Senhor Jesus, depois de ressuscitar dentre os mortos, apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois a mais de 500 irmãos, e também apareceu a Tiago. Tiago viu Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E isso transformou a vida dele. Ele viu que Jesus está vivo. E isso fortaleceu sua fé. Ele viu que Jesus não é uma religião. Ele não é um estilo de vida. Jesus não está pregado numa cruz, numa parede. Ele viu que Jesus é o vencedor do universo. Aquele que venceu a morte, aquele que Deus Pai o creditou. E isso transformou a vida dele. E lendo, né, esse comentário, o irmão menciona um registro no livro, um livro apócrifo, em que Jerônimo faz menção dessa aparição do Senhor a Tiago. Eu achei bonita essa expressão. Vou repetir, ela é apócrifa. Nós não temos isso nas Escrituras. Mas Jerônimo, relatando a experiência de Tiago, ele conta que Tiago ele começa a ouvir de Pedro, ele começa a ouvir dos discípulos e dos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Ele começou a ouvir que aquele que, talvez mesmo, aquele irmão que estava na casa dele e que ele viu morrer, talvez ele de fato era o Messias. E ele então, diante de Deus, ele faz um voto. E ele fala: não comerei pão até ver Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Se ele está aparecendo para essas pessoas,
eu também preciso vê-lo com os meus olhos. E aí a tradição diz, e Jerônimo registra isso, que depois de alguns dias que Tiago estava ali querendo, pedindo a Deus, eu quero ver Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. O próprio Senhor apareceu a ele com o pão nas suas mãos, dizendo: Tiago, meu irmão, coma do pão, porque eu ressuscitei dentre os mortos. E essa frase ficou no meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos. Queria falar para você: coma do pão. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Creia nisso. É Ele que te convida. Não sou eu, não é essa sala, não é esse salão. É Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele está aqui. Ele está ouvindo nossos louvores. Ele está ouvindo nossas orações. Quando você fala obrigado, Senhor Jesus, Ele está ouvindo. Mas também, irmãos e irmãs, Ele está vivo para te conduzir amanhã nas dificuldades da vida. Ele está vivo para te conduzir terça-feira, quarta-feira. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e Ele pode ser uma realidade presente na sua semana, para lidar com seus medos, com as suas incredulidades, com seus problemas. Lembra-te de Jesus Cristo dentre os mortos. Lembra-te, Jesus ressuscitou dos mortos. Nós não estamos aqui cumprindo um rito. O irmão Roberto orou isso hoje. Nós não estamos aqui para cumprir um rito cerimonial de uma religião. Nós estamos querendo dizer, como Tiago disse: Senhor, eu quero te ver vivo. Eu quero te ver ressuscitado dentre os mortos. E eu creio que quem buscar o Senhor de todo o seu coração, com sinceridade, por meio do Espírito Santo, o Senhor poderá fazer isso agora com você e comigo. Coma do pão. Eu ressuscitei dos mortos. Eu convido os irmãos a, antes de partirmos o pão, cantarmos Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. A nossa esperança está nessa informação que o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele venceu a morte. E porque Ele vive, eu não vou temer meu futuro. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o que está adiante de nós, nos conduzindo ao eterno lar. Então, poderíamos cantar esse cântico?